Nossa reportagem conversa com a odontóloga Adna Oliveira, que vai falar acerca da saúde bucal. Doutora, eu pergunto para a senhora qual a importância, da saúde bucal para os cidadãos. Olha, a saúde bucal é de extrema importância. A nossa saúde, ela começa pela boca. Então, tudo que a gente ingere de alimentação, tipo, o nosso falar, a mastigação, tipo, tudo é importante. Então, se alguma coisa está comprometida, então vai interferir na nossa vida. Então, e a boca é a porta de entrada do organismo para muitas doenças. Então, a gente tem que sempre estar de olho assim, se está tudo bem, em ordem, porque nós temos diversos problemas na boca, não só a cárie, né? Tem muitos problemas. Então, a gente sempre tem que estar vindo ao dentista fazer uma manutenção e olhar se está tudo ok. E também tem uma escovação perfeita, não é isso? O uso do fio dental é muito importante, para a saúde bucal. Isso. E tudo isso pode ser aprendido num dentista, porque às vezes a gente pensa que está escovando certo, passando o fio dental corretamente, e às vezes você chega aqui e precisa aprender da forma correta. E tudo isso a gente pode instruir, né? Falar, olha, assim, explicar da melhor forma, para que todo mundo fique bem, né? Em dia com a saúde dental. Existe uma teoria que a gente até fala que é errada, não é isso? Muitos pais chegam até o consultório e o filho tem um probleminha no dente e já quer extração. Como é que a senhora lida com esse tipo de assunto? Isso é uma coisa que nós temos no nosso dia a dia. Que muitos pais já chegam dizendo, olha, eu não aguento mais, eu quero que tire esse dente. Só que isso, assim, hoje a odontologia encara isso como a gente tem que prevenir ao máximo antes de fazer qualquer intervenção, que é uma intervenção que não tem volta, né? Retirar um dente. Então, como eu atuo aqui dessa forma. Quando a criança chega, eu tento fazer o máximo de coisas possíveis antes da exodontia. Só se for realmente na época de tirar esse dentinho, aí eu tiro. Então, eu explico aos pais, às vezes eles não compreendem, mas eu tento, porque é uma educação em saúde mesmo, explicar que é importante que esse dente se mantenha na boca pelo tempo certo. Porque se ele for retirado antes, muitas coisas podem acontecer. Tem uma idade certa para a criança ter a primeira escovação nos dentes? Ó, eu sempre digo assim que é importante, desde que antes de nascer os dentinhos, a mãe já vir com a criança aqui para a gente ensinar ela a fazer a higienização, porque a higienização da mucosa, da gengiva, também é muito importante para evitar o famoso sapinho, que todo mundo conhece, né, como sapinho. E também, a partir de começar os primeiros dentinhos a nascer, já tem que fazer a higienização, evitar que essa criança tome mamadeira e vá dormir sem fazer essa higienização, porque tem uma coisa muito comum hoje em dia que é a cárie de mamadeira, chamada cárie de mamadeira, que é uma cárie muito, assim, devastadora mesmo. A evolução dela é muito rápida, então a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça com as criancinhas, porque criança é muito complicado, né? Sentindo dor, então. Ô, doutora Adna, o importante também é a limpeza do palato, da língua, não é isso? Isso. Não pode esquecer. Porque só limpar os dentes não é suficiente. A língua acumula muito alimento e também bactérias. Isso tudo tem que ser limpo para evitar também a contaminação, né? A contaminação da criança por alguma coisa, alguma bactéria, alguma coisa assim. Quando chega um paciente aqui, um adulto, por exemplo, que está com os dentes, não está com os dentes saudáveis, qual a primeira recomendação que a senhora dá para esse paciente? Primeiro, eu investigo bem, assim, como está a higienização dele, se ele o que é que ele está fazendo, como é que ele está agindo. Eu explico o que é que ele tem que fazer e a gente vai começando a fazer. Eu disse, olha, eu sempre digo, você não pode abandonar o tratamento, porque tem gente que começa, só vem porque está com dor. Aí a gente tira a dor dele e não volta mais. Então eu digo, não falte, volte para a gente terminar. Muitos pacientes aqui, a gente já está concluindo o tratamento, estão super satisfeitos. Então o que a gente pode fazer aqui, estamos fazendo. E a extração e, por exemplo, o canal, só em último caso, é isso? A extração em último caso. Antes da extração, tem a indicação do canal. Se o paciente realmente assim, não tem interesse de fazer e é complicado até financeiramente, porque nós temos aqui na cidade um lugar, o CEL, né, que faz o tratamento do canal gratuitamente, eu encaminho, mas muitas vezes eles não querem. Então, se eu vejo que é a última opção mesmo, aí eu faço a exodontia, mas é em último caso. Até para adulto, né? Principalmente em criança. Para mim é o último caso.